Olá, eu sou Leandro Vieira e a gente está na nossa jornada do marketing digital para profissionais da harmonização facial. E nós vimos aí na primeira aula a importância de se criar a persona e ter clareza para a persona. Então, retomando aqui a nossa primeira aula, eu vou mostrar para vocês como fazer e como montar um formulário de pesquisa. Mas antes eu queria só rever esse conceito com vocês de persona, lembrando aí o que a gente viu na primeira aula, que a construção de persona nada mais é, a persona é um personagem que resume todos os atributos do consumidor ideal de um produto ou serviço, representando características físicas e psicológicas desse consumidor modelo, né? Então é isso que a gente viu na primeira aula, resumidamente. E aí, o que a gente viu também na primeira aula, que eu vou mostrar aqui para vocês, é o passo a passo. A gente viu como criar, tem um formulário para você criar a sua persona e definir a sua persona. E além disso, montar um formulário de pesquisa para identificar e ter clareza da sua persona, para que você possa trazer mais pacientes com aquele mesmo perfil do cliente ideal. Então, no primeiro passo, eu mostrei para vocês como montar o seu formulário através desse link e aqui nesse vídeo tutorial, que é isso que a gente está fazendo aqui, de como você fazer o passo a passo para montar esse formulário. Então vamos lá, eu vou te mostrar rapidamente aqui como você monta o seu formulário no Google Formulário. Então você precisa ter uma conta do Gmail. Então é simples, criou lá o formulário através daquele link que eu passei para vocês, vocês colocam aqui o nome do seu formulário. Né? E esse formulário, lembrando que você vai passar esse formulário para o seu paciente ou seu cliente ideal da harmonização facial responder, tá bom? Então você coloca aqui pesquisa de paciente, ou enfim, você coloca o nome no formulário que você quiser. Eu sempre gosto de deixar aqui um nome, né? Um nome, enfim, que chame mais atenção para o paciente. Pode for pesquisa do cliente, alguma coisa nesse sentido. Você que define o seu nome. Eu gosto de deixar uma descrição mais pessoal aqui. Então, por exemplo, para quem estiver respondendo, sentir que é importante aquela resposta, né? Eu coloco aqui que é importante a resposta dele, enfim, do paciente, a sua resposta é muito importante para mim. Não vai levar mais do que 3 minutos. Responder o questionário. Então eu sempre coloco assim para a pessoa já saber que não é um formulário extenso, é uma coisa mais simplificada. Então tá bom, criei o título, criei um subtema aqui do meu formulário, que é isso que o paciente vai ver quando ele acessar. Então eu venho aqui a pergunta e coloco a primeira pergunta. Então importante entender que aqui você tem que saber o objetivo, né? Quais perguntas você quer fazer para identificar o perfil do seu cliente ideal. Então, eu não colocaria nome, tá? Porque isso não é importante para você nesse momento. O importante é você ter uma base de informações. E isso, às vezes, colocando nome, a pessoa pode até se sentir com vergonha, enfim, envergonhada de responder alguma pergunta. Então, eu deixo sem nome mesmo. Então, eu colocaria aqui quais são as informações importantes para você definir persona que a gente viu na aula. Idade, sexo, o que ela faz, o que ela gosta de fazer, hobbies, ciclo familiar, enfim, todas aquelas perguntas que estão naquele formulário lá que a gente passou de criação de persona são importantes estar aqui, não precisam ser todas, mas se você tem dúvida em alguma, coloca aqui. Então eu colocaria, por exemplo, um exemplo, qual a sua idade? Então coloquei a pergunta aqui. Aqui é interessante, ó, porque ele deixa você escolher como é que você quer que ela responda, se vai ser múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, enfim. Coloco múltipla escolha, aí coloco assim, abaixo de 30 anos, 31 a 35, 36 a 40, 41, 45, um exemplo, e acima
de 45, sei lá, tá? Então aí você vai brincando aqui com as respostas. Aí eu sempre coloco aqui atenção nesse clique aqui, ó, como obrigatória, porque se não colocar e o paciente não responder, você fica sem resposta. Então eu sempre coloco as perguntas como obrigatória, porque ele não tem como passar para a próxima sem responder. Então a gente vai para uma próxima pergunta. Se é homem ou mulher. Obrigatória também. Vou para cá. Aí eu quero fazer uma outra pergunta. Você gostaria de fazer algum desses procedimentos abaixo? Caixa de seleção. Qual que é a diferença de caixa de seleção e múltipla escolha? Múltipla escolha eu só consigo colocar um, né? Caixa de seleção eu consigo selecionar mais do que uma resposta. Então, nesse caso, por exemplo, você gostaria de fazer alguns... Ou melhor, eu poderia perguntar aqui, você gostaria de harmonizar alguma área do seu rosto? Colocaria aqui olheiras, lábios, queixo, pescoço, sabe? Para você entender se ele gostaria de fazer algum procedimento. Aqui é só exemplo, tá, gente? Estou mostrando como monta a ferramenta. Aí você vai criar aqui, a ideia aqui é criar informações que você precisa. Você vai criando aqui, coloca como obrigatório. Aí eu sempre deixo a pergunta para você entender qual a dor do seu cliente. Eu deixo pergunta aberta. Então eu coloco aqui, ó, parágrafo para ele responder. Por exemplo, você tem alguma queixa sobre algo que gostaria de melhorar ou no seu rosto? Conte-me um pouco mais. Essa é uma dor. Então, para quem faz a harmonização facial, qual é a queixa desse paciente? Por que ele está procurando, ou por que ele procuraria harmonização facial? Né? Então, deixa ele te falar. E aqui é importante deixar texto aberto. Por exemplo, uma outra coisa, para você entender se ele tem alguma dúvida sobre algum procedimento. Você tem alguma dúvida sobre procedimentos da harmonização facial? Lembra que é sempre paciente, às vezes ele não sabe o que é isso, precisa explicar o que é harmonização facial, harmonização orofacial. Você coloca aqui, vai colocar exemplos para ele, exemplo, botox, preenchimento, etc, tá? Você tem alguma dúvida sobre procedimentos da harmonização facial que gostaria de me perguntar? Fique à vontade para fazer quantas perguntas quiser. Deixa ele bem livre. E assim você vai criando o seu formulário, você vai colocando pesquisa. Eu não aconselho colocar mais do que 10 perguntas, tá? Deixar aí 2 a 3 perguntas abertas para ele responder na forma de texto e as outras em múltipla escolha, tá? Finalizou o seu formulário, o que você vai fazer? Você coloca aqui, ó, nesse botão enviar, aqui em cima. Colocou enviar, olha que legal. Então você pode enviar por e-mail para as pessoas, etc. Você pode coletar o e-mail das pessoas se você quiser. Eu não aconselho fazer isso, mas você pode fazer, tá? Aqui tem um link, ó. Nesse botão você tem um link, aí você coloca aqui encurtar URL para ficar uma URL curta e você põe aqui, ó, copiar. Copiando esse link você pode disparar pelo WhatsApp para quantas pessoas você quiser, mas lembrando o seguinte, aqui você quer saber quem é o seu cliente ideal, né? Então você vai buscar perfis de pessoas ou perfis de pacientes que já fazem harmonização facial para você entender um pouquinho mais sobre ele, né? E então a ideia é trazer e construir essa persona em cima daquele cliente ideal para harmonização facial. E aí você dispara esse formulário
Você pode disparar por WhatsApp, disparar por e-mail, colocar nas redes sociais, enfim, mas eu sempre sugiro você direcionar, né, para aquele paciente que você está buscando entender um pouquinho mais o perfil dele. E com esse link você coloca copiar e pode mandar pelo WhatsApp, mandar uma mensagem para ele responder, sempre ficar atento se ele respondeu, dar uma cobradinha de vez em quando, é sempre importante. E depois eu vou te mostrar aqui como você, na próxima aula, como você puxar as respostas, mas aqui é simples, ó, no próprio formulário ele já tem as respostas e é aqui que vai estar o resumo das respostas todas tabuladas para você, tá bom? Então, esse aqui foi a aula extra de como você criar formulário de pesquisa para o teu paciente para entender melhor o perfil do seu cliente ideal e montar a sua persona, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Se você quiser ter acesso à aula completa de como montar a persona, tem um link aqui na descrição do vídeo sobre a aula completa, tá bom? Te vejo para a segunda aula, te espero para a gente trabalhar marketing digital e eu quero te ensinar o passo a passo de como você usar o marketing digital para atrair, converter e fechar mais pacientes para a harmonização facial. Até mais!